Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 19. Na manhã seguinte, meus nervos ainda estavam à flor da pele e eu estava inquieta. E, para piorar mais meu desequilíbrio mental, fui forçada a pegar uma carona para o trabalho com o terrível Viking. Eu queria protestar e pegar meu próprio carro, mas alguma coisa na expressão de River me fez fechar a boca e entrar na picape. Lá dentro, sentei o mais perto da porta possível, segurando na maçaneta. Enquanto saíamos da propriedade, vi Nell nos observando pela janela do salão da frente e gemia em pensamento. Ótimo. Ela já achava que eu estava atrapalhando e, francamente, começava a parecer meio lerda também. Agora eu ia ficar constrangida e paranoica por causa dela o dia todo. E a parte triste, apesar de tudo, da minha lembrança, do desdém de Rain por mim, de nossa óbvia incompatibilidade, do interesse cada vez mais ameaçador de Nell, eu ainda o achava um gostoso. E realmente apreciava seu lado responsável. Naquele momento, eu não confiava em ninguém exceto em River e nos outros professores. Mas vamos encarar a verdade. Ninguém teria confiado a Boss ou a Incy seu trator, sua picape ou sua aluna. E sou alguém para quem responsabilidade nunca foi argumento convincente. Eu mesma nunca fui responsável e nem confiável em aspecto algum. Incy, antes de aparentemente enlouquecer, tinha sido divertido, animado, mas confiável? Não. Se algum dos meus amigos dissesse que ia me pegar às 4, talvez pegasse e talvez não. E talvez eu estivesse lá quando ele chegasse. Talvez não. Tudo acontecia espontaneamente. Mas se Rain dissesse que ia voltar para me pegar às 4, por Deus, ele já estaria impaciente batendo o pé na calçada do lado de fora exatamente às 4. Estranhamente, naqueles dias eu achava aquilo atraente em vez de irritante. Achava atraente ele não estar gritando e grafitando vadia nas paredes. Meu mundo parecia tão de cabeça para baixo, minhas emoções tão intensificadas, que eu já estava quase a ponto de pensar: invasor do norte que nada! Ele diz que só tem 267 anos, que seja. Mesmo assim, fiquei segurando a maçaneta da porta durante todo o caminho até a cidade, pronta para saltar do carro em movimento se Rain de repente puxasse uma espada ou alguma coisa assim. Quando chegamos em frente a McIntyre's, rapidamente abri a porta e pulei para fora, apertando o cachecol em volta do pescoço. Obrigada pela carona. Me forcei a dizer, sem olhar para ele. Volto às 4. Disse ele. Sabe, Ele parou, os lábios apertados. Olhei para ele com cautela. O quê? nada. Ele balançou a cabeça, olhando para a frente. Eu me virei para ir embora e ele disse. Seu cabelo está meio parecido com um gambá. Ele nunca tinha feito qualquer comentário sobre minha aparência, e a impressão que eu tinha sempre fora que ele tentava olhar para mim o mínimo possível. Meus olhos faiscaram, e olhei no espelho retrovisor lateral da picape. Ah, nossa! Meu queixo caiu, tamanho o choque. Dentre outros detalhes da minha aparência que deixei de lado, havia a cor do meu cabelo. Minha cor natural estava aparecendo nas raízes, e eu não tinha retocado a tintura preta. Então, sim, eu realmente tinha uma listra louro esbranquiçada no meio da cabeça. Tão atraente. Fechei meus olhos e balancei a cabeça, sem acreditar. Justo quando eu achei que não podia piorar. Murmurei. Sempre pode. Era amargura aquilo na voz dele? Filho da mãe, pensei, batendo a porta. Concentre-se, falei para mim mesma. Concentre-se no trabalho. Quando entrei na McIntyre's, vi pessoalmente que algumas coisas realmente podem melhorar. A farmácia estava melhor. Meriwether e eu tínhamos feito muita coisa nas últimas semanas. O velho Mac tinha se recusado a gastar dinheiro com novos displays e prateleiras, e tinha rugido de fúria quando pedi, mas ainda assim tínhamos feito muita diferença.
Jogamos fora displays velhos e apagados e encontramos novas maneiras de arrumar as coisas para as quais queríamos chamar a atenção. Meriwether tinha tirado um monte de porcarias do balcão do caixa, então agora ele estava limpo e acessível. As vitrines da frente estavam praticamente bloqueadas por tralhas, e jogamos tudo fora e lavamos os vidros, de modo que a loja ficou mais iluminada. O local realmente parecia ter dado um salto para o século XX, talvez até para o XXI. O velho Mac resmungava e reclamava, mas eu via o rosto dele quando os clientes comentavam que aprovavam a nova aparência, e então sorria descaradamente para ele quando ele olhava para mim com raiva. Embora Meriwether tivesse ficado mais à vontade comigo, ela ainda parecia apagada e cansada, e o velho Mac continuava gritando com ela de forma cruel. Eu não gostava de sair às 4, porque parecia que ele guardava todo o veneno para quando ela ia trabalhar depois da escola. Eu tinha a sensação de que, assim que eu saísse, ele caía em cima dela. Eu não sabia como mudar isso. Fiquei surpresa por simplesmente querer ajudar. Eu não via Dre há várias semanas, e não sabia se ela estava com vergonha pelo furto ou furiosa por eu tê-la feito pagar pelas coisas. Estava frio demais lá fora agora para ficar de bobeira, bebendo cerveja sentada no meio-fio, e me perguntei onde ela estava passando o tempo. Naquele dia, sentia um aperto no peito desde as 3, e eu estava bem nervosa na hora em que Rain foi me buscar às 4. Estava do lado de fora esperando, meu nariz escorrendo no frio. A picape encostou ao lado do meio-fio e entrei, me lembrando do comentário sobre o gambá. Eu não ia pensar naquilo, só queria ir para casa, tomar chá quente e ver o que eu tinha que fazer antes de comer. Eu podia até estar na equipe do jantar. Tinha me esquecido de olhar. Eu precisava me acostumar a olhar isso antes, para me preparar para o que estava por vir. Balancei a cabeça e encostei na janela da picape. Essa linha de pensamento era totalmente estranha e incomum para mim. Rain olhou para mim, mas não expliquei nada. Eu ficava inquieta perto dele, embora eu tivesse me convencido de que ele não podia ser o homem daquela lembrança. Era jovem demais. Eu odiava o fato de que meu subconsciente doentio tinha escolhido colocar um rosto pelo qual eu estava atraída em uma das minhas piores lembranças. Mas eu estava lá para resolver toda aquela bosta, certo? E talvez isso explicasse a sensação vagamente familiar que eu tinha em relação ao cara. Talvez ele só me remetesse a um tipo físico que eu já tinha visto antes, e nem sempre de uma maneira relacionada a um saqueador assassino e incendiário de vilarejo. Eu estava, de fato, na equipe de preparo do jantar, mas felizmente não na de limpeza, o que teria sido pior. Então eu esfreguei uma pequena montanha de pastinacas, cortei 4,5 kg de peras para fazer um assado e me comportei como um pequeno elfo cozinheiro enquanto o mundo ficava mais escuro e mais frio lá fora. Depois do jantar, River disse: "Venha comigo", e esticou a mão. Ah, Deus, por favor, nada de Magic por um tempo. Toda vez que eu chegava perto de Magic, alguma granada psicológica explodia na minha cabeça. Eu não aguentava mais. River fez sinal para que eu pegasse o casaco, e enfiei os braços nas mangas pensando: não, não, não a maravilha das estrelas. Não hoje. Na verdade, eu conhecia bem as estrelas. Era a única aula em que eu conseguia me sair bem como os outros. Eu tinha cruzado vários oceanos em barcos mais vezes do que conseguia lembrar. Na época em que viagens assim podiam demorar semanas ou mesmo meses. Acredite, quando não há nada a se fazer além de olhar as porcarias das estrelas, você olha as porcarias das estrelas. Eu só nunca aprendera sobre a importância da Canis Major, só isso. Ela me levou pela porta de trás, em direção ao celeiro onde era a escola. Entramos nele e descemos o corredor, e no fim dele havia uma escadaria pequena e estreita na qual eu nunca tinha reparado. Ela levava a uma outra ala de salas, bem menores do que as do andar de baixo. Aqui era o palheiro, explicou River. Ainda tem cheiro de palha, principalmente no verão.
Hum, falei, tentando imaginar o que estava acontecendo. River abriu a porta de uma sala bem pequena, talvez com 2 metros quadrados. O teto inclinado tinha uma janelinha na altura do peito, e o ponto mais alto da sala devia ter uns 2 metros. Usamos as salas aqui de cima para círculos menores ou para trabalho particular, disse ela, acrescentando uma lamparina a gás e ajustando o pavio. Um dos motivos é que é mais quente aqui. Ela me deu um dos seus sorrisos atemporais. Depois foi até um pequeno armário rudimentar que estava encostado em uma parede. Ela me passou um pedaço de giz e falou: Tome, desenhe um círculo no chão, grande o bastante para nós duas sentarmos nele. Olhei para ela. Hum, ainda não me recuperei do desastre da prata e nem da incrível e nauseante experiência do nosso último círculo. O que estamos fazendo aqui? Não é um círculo daqueles, disse River. Acho que você não vai se sentir enjoada depois. E posso acrescentar algumas coisas no feitiço para fazer com que você se sinta bem se você quiser. Agora vá em frente. Desenhe um círculo grande, o mais perfeitamente redondo que você conseguir. Eu tinha um pressentimento ruim sobre aquilo, mas minha nossa, não passa de uma garota confiante e obediente, não é mesmo? Eu me inclinei e lenta e cuidadosamente desenhei um círculo de giz nas tábuas cruas do chão. Saiu meio espremido e torto, mas fazer o quê? Não feche, lembrou-me River, e deixei uma porta de 60 centímetros. Ela passou por trás de mim e jogou o sal kosher direto da caixa, fazendo um círculo do lado de fora do meu círculo. O sal purifica as coisas e oferece proteção. Eu sabia disso! Ela sorriu para mim. Depois fez sinal para que eu entrasse no círculo. Agora nos fechamos, murmurou ela, fechando primeiro o círculo de sal e depois o de giz. Achei que estávamos presas. Ela colocou 4 pedras nos 4 pontos cardeais e comecei a ficar preocupada. Parecia que ela estava se preparando para criar relâmpagos ou algo do tipo. Então, o que estamos fazendo aqui? Perguntei de novo. Vamos fazer um feitiço de revelação,